Já dissemos que quando um material adquire uma polarização, ele produz um campo elétrico. Produz um potencial também. Agora, nós vamos mostrar que se num determinado material nós temos uma polarização, o efeito da existência da polarização é basicamente de simular a existência de cargas elétricas na superfície do material, de forma que nós estamos falando aqui de uma distribuição de cargas elétricas, que é, na verdade, um efeito real, né? Cargas elétricas que predominam na superfície do material. E é claro que essas cargas elétricas elas são distribuídas na superfície, né, do material com uma densidade superficial sigma. Sigma é muitas vezes também representado como a densidade de carga elétrica que resulta da polarização. É um efeito real. Se o material está polarizado, ele efetivamente tem uma distribuição de cargas elétricas na sua superfície e você pode muitas vezes calcular o campo elétrico só a partir da densidade superficial de cargas. Isso acontece especialmente quando a polarização é uniforme. Nós dizemos que uma polarização é uniforme se ela não depende do ponto x, y e z, ela é constante, ela é igual a P0. Quando a polarização é uniforme, o único efeito é esse de produzir uma distribuição de cargas, gerar uma distribuição de cargas na superfície do material. A expressão mais geral para essa densidade de cargas de polarização é sigma P é igual a P escalar N, onde N é a normal à superfície do material, de forma que a superfície do material neste ponto está apontando para cá, neste ponto está apontando para lá, nesse ponto está apontando para cá, nesse ponto aponta para cá, e assim por diante. De forma que essa aqui é a normal e a densidade superficial de cargas devido à polarização é igual ao produto escalar de P, né? Então, se a polarização neste ponto está para cá e a normal está para cá, eu tenho que considerar o produto escalar da polarização pelo vetor normal à superfície. Esse é o resultado. Eu vou tentar deduzir, né, esse resultado, né, mas o que eu estou chamando de tentar, na verdade, é porque eu vou fazer isso explicitamente, mas só no caso de uma polarização uniforme. No caso de uma polarização uniforme, o que eu vou fazer é válido. Agora, o caso geral, aí a gente deixa, né, para demonstrar isto. Mas basta fazer esse caso relativamente simples, né, para eu demonstrar isso. Esse é o principal efeito, né, da existência de uma polarização no material, ou seja, temos cargas distribuídas na superfície do material.
Por exemplo, aqui eu posso ter cargas mais, e aqui ter cargas menos no material. De forma que essa distribuição superficial de cargas é dada pelo produto escalar da polarização pelo vetor normal à superfície. Vamos demonstrar isso num caso simples. Aqui, a rigor, eu tenho uma polarização uniforme. Veja que a polarização é a mesma, praticamente em cada ponto, né, do material. Né? De forma que aqui eu tenho uma polarização uniforme. Essa é uma boa figura para uma polarização uniforme. Né? De forma que há um momento de dipolo em cada ponto do material, ele tem a mesma orientação, de forma que se P for o momento de dipolo de um desses dipolos, estou falando de um deles, né? Né? Então, como essa polarização é uniforme, né? Veja que o que eu tenho é sempre o mesmo P. O mesmo P praticamente em cada ponto. P é o momento de dipolo. É claro que eu estou imaginando a existência de dipolos elétricos, né, dentro do material. Isso é que é importante. Tenho aqui uma distribuição uniforme de dipolos elétricos. Ora, se eu tenho N dipolos por unidade de volume, então, veja, P, a polarização do material, é igual a N dipolos, né, dividido pelo volume, é uma densidade, portanto, né, de dipolos, N dividido por V, vezes P. P é o momento de dipolo de cada dipolo. Isto aqui é porque a gente sabe que a polarização me dá o momento de dipolo, né, por unidade de volume. V aqui pode ser até mesmo o volume do material como um todo, e N é a quantidade total de dipolos existente no material. Consequentemente, não é? Se eu considerar aquela situação ali, esta aqui, né? Esta aqui, nós podemos ver que se a superfície do material for esta aqui, pense, imagine essa aqui como sendo a superfície do material. O material termina aqui. O material termina aqui. Se ele termina aqui, a normal ao material está para cá. É claro que do outro lado, a normal ao material, se o material termina aqui, vejam, termina aqui, eu tenho uma superfície, aqui tem uma outra superfície, né, delimitando o material, né? A normal a essa superfície está para cá. Isso é importante que a gente entenda. A normal está para cá e a normal está para cá. Né? Muito bem. De forma que veja que se N está para cá e o P está para cá, então, nessa interface aqui, nessa superfície aqui, o sigma, aliás, a polarização é tal que P escalar N é igual a N sobre V vezes P, mas P é igual a carga elétrica do dipolo
vezes a distância entre a carga negativa e a carga positiva. Aqui eu estou considerando essa carga aqui como sendo uma carga positiva. Vermelho, carga positiva, né? E amarelo, carga negativa. De forma que dê essa distância aqui entre as cargas negativas e positivas, né? Consequentemente, vamos guardar esta expressão aqui, né? E já temos aqui uma expressão para carga, ou para P escalar N, nessa superfície 1, aqui, nesta aqui. Na outra, veja, P está para cá e N está para cá. Então, vamos lembrar o seguinte. Essa aqui, né, é a superfície 1. E agora, na superfície 2, onde a superfície 2 é essa superfície aqui. O material começa aqui e termina lá, né? Estou falando dessa superfície aqui. Podemos até colocar aqui para ver se fica claro de que superfície eu estou falando, né? Porque nesta superfície eu tenho cargas elétricas negativas aqui, distribuídas nessa superfície toda, né? A mesma coisa em relação a isso aqui. Então, nessa superfície, essa aqui é a superfície 2, e essa aqui, como indicado antes, é a superfície 1, né? Na superfície 2, P é um vetor que tem este sentido, né? Mas N tem o sentido oposto, tem a mesma direção, mas o sentido oposto. Portanto, P escalar N aqui é negativo. P escalar N na superfície 2 é igual a menos este valor aqui, ou seja, menos N dividido por V vezes P, o que significa menos N dividido por V vezes Q, né, E do dipolo vezes D. Muito bem, calculei o P escalar N na superfície 1 e na superfície 2. Agora eu vou fazer uma outra conta, um pouco diferente só. E é importante que acompanhem exatamente o que eu vou fazer em seguida. O que eu vou fazer em seguida é uma continha. Eu vou calcular a carga elétrica, né? A carga elétrica contida num volumezinho, num volume. Então vamos lá, porque senão fica difícil entender. Qual é o volume que eu vou considerar aqui? Em primeiro lugar, eu vou considerar um volume, na verdade, de uma caixa. Essa caixa, ela tem uma altura, digamos, ou profundidade igual a D. Veja, D é a distância entre as cargas negativas e positivas. Mas o volume que eu estou considerando é tal que eu considero uma distância, pode ser de D sobre 2 para cá e D sobre 2 para lá. E agora, veja, essa caixa é tal que eu estou procurando desenhá-la da melhor maneira possível. Veja que essa caixa contém só as cargas positivas. Só as cargas positivas. Aqui está. Aqui está. Claro que eu devo considerar o resto da caixa aqui. Mas certamente se consegue visualizar, né? Essa caixa tem uma altura ou largura D e tem uma área A. Veja que esta área A é igual à área daquela superfície do material considerado. Olhando, né, por esse ângulo,
A área A seria esta área aqui, né? Toda esta área aqui. Muito bem, ora, para eu calcular a carga, o que eu devo fazer, né? Eu devo considerar, né, a densidade, vamos chamar isso aqui de densidade, né, de carga elétrica multiplicada pelo volume. Mas o volume é igual a A vezes D, porque é o volume da minha caixinha ali. O volume ela é caixinha porque essa distância D aqui é muito pequena. É basicamente a distância entre a carga elétrica negativa e a positiva. Mas eu não estou incluindo a carga negativa nesse volume. Eu só estou incluindo uma caixinha onde esta carga positiva esteja no meio, né, da caixinha. Ora, essa carga é toda ela uma carga positiva, né? De forma que eu vou colocar a seguinte expressão, é a densidade vezes o volume. Mas a densidade é igual ao número de polos dividido pelo volume vezes a carga QE vezes A vezes D. Ora, veja, eu já deduzi uma expressão para P escalar N, não é? Então, veja, Q dividido pela área, isso é a densidade superficial de cargas. Ora, vamos ver qual é a densidade superficial de cargas, aqui no caso de cargas de polarização, né? Então, eu vou dividir Q por A. Ora, dividindo Q por A, isso define a densidade de carga elétrica de polarização, e isto é igual a N vezes Q vezes V dividido por D. Ora, mas veja só, isso é exatamente P escalar N. Pronto, deduzimos, portanto, que a densidade de cargas de polarização, né, sigma P, naquela superfície, né, é igual, olha, comparem as duas. Aqui. Comparem as duas. Calculei a densidade e vejo agora que essa densidade é igual a P escalar N. Portanto, sigma P, acabei de provar que sigma P é igual a P escalar N, que era o resultado que eu havia prometido antes, né? Eu disse que a densidade de cargas de polarização na superfície é igual a P escalar N. E agora eu provei com um exemplo simples, né? E fica agora provado para todos os casos, porque não vale a pena entrar em detalhes em relação a isto, né? Agora, o que é curioso, então, é o seguinte, se eu tenho sigma P, né, dado pelo produto escalar de P escalar N, é óbvio que nesta superfície aqui, eu tenho cargas positivas, claro, é isso que eu havia indicado antes. Eu tenho aqui cargas positivas nessa superfície. No entanto, veja-se que nessa superfície, essa outra aqui, eu tenho só cargas negativas. Ou seja, eu posso, no caso daquele material, né, cujas superfícies são planas, né, eu posso, então, dizer o seguinte, eu tenho numa superfície, naquela lá, sigma P igual a N vezes Q E sobre V vezes D, cargas positivas naquela superfície, mas na superfície 2, a primeira lá, a distribuição de cargas ali é negativa. É igual a menos N vezes QE
vezes D sobre V. Ou seja, quando eu tenho uma polarização uniforme, o resultado disso é que, efetivamente, eu tenho uma distribuição de cargas positivas numa parte da superfície do material e cargas negativas na outra parte da superfície do material. Como se trata de carga de polarização, some aqui as duas. O que você vai encontrar é que a carga total de polarização é igual a zero. Eu tenho cargas de sinal mais aqui, cargas positivas aqui, e eu tenho cargas negativas nessa outra superfície. O resultado global é que a soma das cargas é igual a zero. É exatamente o que eu obtenho aqui. Se eu multiplicar sigma pela área, não é isto? E multiplicar sigma menos pela área e somar, eu tenho a carga total. A carga total de polarização é igual a zero. É igual a zero, porque, veja, ela resulta de dipolos, ela é igual a zero. Essa é uma coisa que é sempre importante que a gente entenda. Eu tenho aqui uma animaçãozinha para que a gente perceba que quando você polariza, o resultado disso é cargas positivas numa superfície e cargas negativas na outra superfície.